pequena em transaminases, que a gente observa nas avaliações, né? Ou uma baixa adesão a algum tratamento específico, enfim, né? Muitas vezes a queixa não vem vestida de álcool, mas o álcool está atrapalhando outras questões que comprometem a saúde, né? E a atenção básica, a atenção primária, ela é a porta de entrada e ela é quem articula tudo, né, no paciente, né? O poder, né, não só transversal, mas longitudinal, a atenção primária é incrível, né? E atuar de forma profilática, preventiva, né, faz muita diferença no desfecho final. Bem? Posso passar? Pode passar. Eu tenho um slide antes. Era esse daí. Foi isso que você mandou. Não, pera um pouquinho. Deixa eu te mandar o outro então. Tá. Desculpe, pessoal, só deixa eu alterar que eu coloquei mais uns slides. E eu vou acrescentar aqui agora, rapidamente. Pode ser pelo WhatsApp? Né? Pode sim. Tá. Só um minuto. Ah, foi. Eu estava carregando. Desculpa, vamos lá. Continuando então, né? Importante declarar que para essa aula não tem nenhum conflito de interesses, né? Eu usei, né, dados públicos, né, estudos abertos, sem vínculo com alguma farmacêutica, ou seja o que for, né? Dados da OMS, dados do Brasil, enfim, certo? Próximo. E aí, né, vocês viram no início ali que eu sou psiquiatra, especialista em evidência química, mas eu sou psicoterapeuta, né? Então, eu gosto às vezes de trazer sempre alguma fala aí, né, mais reflexiva, né? E, né, parafraseando aqui, né, na verdade, replicando Jung, né, as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. Né? Na verdade, né, quando a gente fala de álcool, a tendência é pensar numa substância, numa dose, numa frequência, numa dependência, o que for. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, ele não é um problema central, é uma consequência. Às vezes até mesmo uma tentativa de solução. Né? É uma forma imperfeita, claro, né? De lidar com alguma coisa que ele não conseguiu nomear, eventualmente, uma ansiedade, uma solidão, uma dor no Brasil, uma angústia, enfim. Né? E às vezes a gente vê na prática é o paciente, né, trazendo às vezes à tona um sofrimento psíquico ou até mesmo uma doença, né, orgânica que não está sendo bem controlada, como uma hipertensão, por exemplo, um diabetes, né? E às vezes, né, com um copo na mão, né, o paciente tenta silenciar, né, coisas que ele não encontrou para transformar ou para traduzir em linguagem para a gente, né? E aqui é um lugar privilegiado porque a atenção primária, né, recebe essa pessoa assim, né? Tem esse especialista que já vem às vezes já, né, com um encaminhamento. Próximo. Mas para organizar, né? Então, alguns pilares a gente vai, né, traçar para que seja algo mais, né, objetivo, né? Tentar reconhecer os sinais de uso nocivo. Não existe
um uso seguro de álcool, né? Não há essa previsão, né? Essa quantidade aqui é segura, não. Né? Existe pelo menos um uso de risco, né? Que é o uso social que a maior parte das pessoas faz, né? Mas reconhecer o uso nocivo é importante, porque é aí que começam, né, a maior parte dos problemas, né? Então, é muito importante, né, e eu vou repetir isso várias vezes, que uma conversa não moralizante, né, facilita a gente conseguir perceber, junto com o paciente, se aquilo está sendo um problema, né, e muitas vezes convencê-lo a mudar, né, ou pelo menos reduzir, enfim, pensar em alguma farmacoterapia quando necessário, ou talvez encaminhar quando a situação atinge uma complexidade em que, né, talvez seja necessário uma atenção um pouquinho mais especializada. Tá? Então, a ideia não é formar um especialista, que é qualificar, né, o atendimento de vocês que estão na ponta. Né? E essa aula é sobre conduta mesmo, sobre prática, né, e decisão. Né? E a melhor forma de começar é um caso. Pode passar o próximo? Acho que o próximo é um caso clínico. Isso. Né? Então, assim, né, assim, de forma simples, né, homem, né, 48 anos, né, uma pressão arterial ali não está ideal, o IMC não está lá essas coisas, né, transaminases ali um pouquinho alterados, né, enfim. Não é um paciente que chega com esta queixa de problema com álcool, né, mas ele tem algumas questões a serem resolvidas clinicamente, e quando perguntado, ele, socialmente, na semana, enfim, isso é extremamente comum, né? Pelo menos aqui eu vejo no dia a dia, né? Creio que a maior parte dos meus pacientes fazem um consumo social de álcool, né? E a gente não se esquecer de abordar isso de vez em quando, de tempos em tempos. É importante até para ver se aquele consumo se alterou, mudou, né? É muito comum, às vezes, os pacientes perguntarem, né, quando recebem uma prescrição médica, seja ela qual for, eu posso beber com esse remédio? Né? Justamente porque o álcool ele é muito socialmente aceito. Né? Dificilmente um paciente pergunta se pode fumar para o médico. Eu posso fumar cigarro? Né? É uma pergunta quase... Eu não ouço mais, né? Alguém perguntando se pode fumar. E justamente por conta dessa aceitabilidade, né? O tabaco ele deixou, né? Ele perdeu o espaço social, né? Então as pessoas já sabem a resposta do médico. Mas se a gente for olhar em números assim, né? Em tese o álcool mata mais que o cigarro. É responsável, né? Por muito mais mortes que o tabaco. Né? No entanto, as pessoas perguntam se pode fazer isso, né? Tecnicamente, como médico, não pode beber. Como, né? Se a gente sabe que não pode fumar, álcool menos ainda, justamente porque, né, é mais nocivo. Né? Então, é algo socialmente aceito, está presente no nosso dia a dia e a gente, muitas vezes, também, né, passa despercebido no atendimento. Né? Então, às vezes, se eu não perguntar, né, sobre isso, eu vou não perceber e vou ficar tratando só as repercussões, às vezes, né, daquele uso nocivo, né, que eu vou acabar vendo mesmo, na hipertensão, no diabetes, enfim. Né? Então o álcool justamente, né, às vezes está escondido entre outras queixas. Né? E é importante, né, que a gente consiga mensurar e levar o paciente na importância, né, dele, do impacto do álcool na saúde. Né? Próximo. Não dá para a gente, né, como profissional de saúde, deixar de trazer à tona, né, a questão epidemiológica. Né? Então, assim, não vou ficar aqui, a ideia não é ficar repetindo números, mas, né, o álcool tem uma responsabilidade, né, se não direta ou indireta, de muitas mortes. Né? Em torno de 4,7% de todas as mortes no mundo, né, tem ali um efeito, né, uma causa direta ou indireta do álcool. Né? No impacto na saúde, como já falei, né, não só em doenças cardiovasculares, né, endocrinológicas, mas saúde mental, álcool depressor, né, acidentes de trânsito, muitas vezes. Né, justamente é isso que
a gente leva em consideração quando a gente pensa em que não existe um uso seguro. Né? Porque se a pessoa viveu uma vez na vida e nesse dia ela dirigir e atropelar alguém e matar, isso é gravíssimo. Né? E não é seguro. Né? Então, por isso não existe um uso seguro. Né? Porque as repercussões podem ser muito graves. Né? Então, trazer dados à tona, explicar para o paciente, né? O slide para vocês acho que ficou um pouquinho desconfigurado, mas para mim que está bem configurado, mas de qualquer forma dá para entender, né? Que o álcool sim leva, né, a um impacto grande na saúde da pessoa, na saúde social, na saúde psicológica. Tá? E, de novo, né, a PS, né, é a porta de entrada. Né? A atenção primária vê as pessoas de forma longitudinal, né, e acaba acompanhando essas repercussões, né, na vida da pessoa, da família, né, onde tem alguém que tem um uso mais nocivo de álcool. Tá? Próximo. Bom, para não, né, dizer que eu não falei de neurobiologia, né, de forma bem simples, né, a intoxicação aguda, o álcool é uma droga predominantemente GABAérgica, tá? Mas tem um efeito no sistema NMDA também, né, e isso é responsável pelos efeitos, né, sedativos. Essa euforia, ela é uma desinibição inicial, é aquele estado de leve embriaguez, onde a pessoa fica mais solta, a gente chama de uma leve euforia, né, mais desinibida. No entanto, se o consumo for, né, aumentado, se seguir bebendo, né, essa euforia ela acaba e vem os efeitos depressores do sistema nervoso central, né, vem a sonolência, a sedação, alteração de reflexos em marcha, né, às vezes uma dificuldade para falar e o prejuízo cognitivo, enfim, né. O álcool, nesse estado inicial, né, ele causa uma liberação de dopamina, então ele ativa o sistema de recompensa, né, é algo que faz com que a gente repita, né, o comportamento, justamente porque dá prazer, não tem como a gente negligenciar isso. Né. Essa desinibição, muitas vezes, é responsável, né, por acidentes, né, imprudência, até mesmo às vezes violência, exacerbação de ciúmes, né, exacerbação de impulsos, né, o efeito ansiolítico que está dentro dessa inibição inicial, né, é como se tirasse algum freio, né, relacionado à tomada de decisões, a impulsos, né, a gente acaba agindo, pensando menos, com menos racionalidade, né. E, de novo, se esse consumo se intensificar, eu vou ter uma intoxicação grave, isso pode ser uma emergência, né? Eu posso ter um coma e até mesmo morte, né? Pela quantidade excessiva de bebida alcoólica. Então, tem que ter atenção a isso, de fato. Próximo. Bom, com o consumo crônico, né, a exposição frequente, né, à bebida, né, o corpo entende que aquele desequilíbrio causado pela bebida, né, quando repetido, né, o corpo vai sempre tender a homeostase e vai aos poucos tentando criar mecanismos de resistência à bebida. E esses mecanismos são diversos, né, o álcool ele vai desencadear mecanismos de adaptação no fígado, na musculatura, no cérebro, né, de modo que eu consiga beber e não ter aqueles efeitos, né, que me tiram do equilíbrio, me tiram da homeostase. Ou seja, aqui eu começo a ver tolerância, a pessoa bebe uma quantidade e já não tem efeitos, né? Aqueles efeitos de desinibição, de embriaguez, sonolência, ansiólise, e isso, e até mesmo prazer, já não tem mais tanto, e isso faz com que o consumo aumente, né? E aí o corpo vai se adaptando gradualmente a isso, né? Vai se adaptando a viver com algo que deprime, né? E essa neuroadaptação, consequentemente, é trazendo o corpo a uma hiperestabilidade, ou seja, eu fico num estado hiperexcitável, né? Hiperativado, metabolizo com mais eficácia, consequentemente preciso de mais bebida para ter a questão de embriaguez e, consequentemente, quando eu não bebo, tenho sintomas de hiperestabilidade, de hiperatividade, né? Que, dependendo do tempo de exposição, da quantidade que eu já bebo, que eu já vou continuar a beber, eu vou ter abstinência, que pode ser de leve a grave. Tá? Então, geralmente,
drogas depressoras, e nisso eu começo falando de álcool, mas posso falar também de benzodiazepínicos, posso falar de barbitúricos, posso falar de droga Z, né? A abstinência dessas substâncias, elas são muito parecidas, né? E eu vou ter o quê? Agitação, insônia, tremor, sudorese, aumento da pressão arterial, tá? Até mesmo, dependendo da gravidade da dependência, né? Convulsão e morte. Posso ter, né, antes disso, estados delirantes, como o delirium tremens, né? E o desfecho grave depois do delírio, né, seria convulsão e morte. Então, por exemplo, uma abstinência grave de um paciente dependente grave de álcool, se não tratada adequadamente, né, tem uma mortalidade de 10%, muito. E a mortalidade se deve, sobretudo, à convulsão e morte decorrente disso. Tá? Então, é importante que realmente eu entenda o risco, né, e o tamanho da dependência, porque o tamanho dela vai me dar o tamanho da abstinência. Tá? Próximo. Então, vamos lá, né? Voltando para a prática do dia a dia. O que cabe, né, na PS? A PS tem um papel central, de novo, né? Cabe reconhecer precocemente isso. Né? A ideia não é reconhecer já o paciente tardio, mas claro que isso também é importante, mas a ideia é reconhecer precocemente um uso nocivo, né, que caminha para um problema maior e orientar essa pessoa. Né? De novo, sem discurso moral, porque o discurso moral não ajuda, ele afasta, ele afugenta. Né? Intervir brevemente, acompanhar longitudinalmente, né? Apontar as consequências, né, daquele consumo para o paciente à medida que ele vai consultando com você por outros motivos. Né? E nem sempre vai ser necessário encaminhamento. Né? O problema com o álcool não é do especialista, sobretudo, né, numa situação de menor complexidade. Quando a situação foge do controle, sim, claro, acho que vale a pena e é importante, sim, dar o devido encaminhamento. Mas a maior parte dos casos podem ser vistas, orientadas e prevenidas na atenção primária. Tá? Então, a próxima pergunta, né, seria... Próximo. Quando eu devo suspeitar? Né? Então, e aí a minha fala volta, né? Volta justamente ao caso clínico que a gente trouxe no início. Né? Eu recebo um paciente com problemas clínicos, né? Às vezes algum sintoma emocional, uma insônia e tal, né? Que pode ser um sinal negativo de abstinência em alguns momentos, uma irritabilidade, mas a maior parte das vezes, né, tem um paciente hipertenso que não melhora direto, ou tem um paciente que não adere direito ao tratamento, porque quando ele bebe, ele não toma remédio dele, por exemplo, né? Ou um paciente com alguns exames, né, algum laboratório, né, com algumas alterações, enfim. Né? Então, toda vez que eu tiver isso, né, é importante que eu suspeite, né, e que o álcool pode estar na vida daquela pessoa e pode estar contribuindo, né, para um desfecho clínico não favorável, né, para uma má adesão. Né? Atenção importante eu devo dar para gestantes, né? Não é tão frequente, mas acontece. Lactantes também, né? Mulheres amamentando, também não é tão frequente, mas pode acontecer. Isso traz repercussões, né, para o bebê. Em outras palavras, né? Então, se o padrão clínico parece repetitivo, multifatorial, difícil de controlar, perguntar sobre álcool é sempre uma boa decisão. Né? Eu posso estar errado, a pessoa pode não beber, beleza, ok, ótimo, menos um motivo para preocupar. Né? Mas a gente com frequência acaba esquecendo essa pergunta, né? Justamente por aquela questão inicial social do álcool. Né? Então, o bom, né, é que o rastreamento ele não é tão difícil. Né? Ele é bem simples e ele é bem viável. Né? Próximo. Então, como é que eu vou rastrear na prática? Né? E aí, é importante, né, realmente agora como perguntar. Né? Para a gente evitar que o paciente se afugente com a pergunta, se sinta julgado em algum sentido no momento. Né? Isso afasta ele de uma resposta mais sincera e aí, consequentemente, a gente poder perceber que,
Então começa perguntando, né? Sem julgamento, sem acusar ninguém, né? Geralmente eu pergunto, né, para o paciente às vezes, né, sobre álcool e explico, né? Eu pergunto porque o álcool ele atrapalha outras questões de saúde, né? Ele está presente no nosso dia a dia, a gente às vezes não percebe, né? E conforme a conversa evolui, né, tem alguns instrumentos que a gente pode usar. São instrumentos bem simples, estão disponíveis na rede, na internet, né, de forma, né, facilitada, são gratuitos. Tem o Cage, né, que é uma escala bem curta, mas ela pega a pessoa já, ela tem uma sensibilidade, né, pequena, ela pega a pessoa já num estado mais grave. Acho mais prático, né, na atenção primária usar o Audit, né. É um instrumento extremamente simples, ele dá uma pontuação ali no final, e aí a gente já começa a ter uma ideia de gravidade, né, e até mesmo de situações precoces que antecipam um problema maior. Então, acho que é uma ferramenta útil para atenção primária, é muito fácil de usar, não requer treinamento nenhum, né, e ele é muitas vezes aplicado durante uma conversa. Tá? E aí, quando, né, o rastreamento sugere um risco, né, sugere um uso ali que não está legal, a gente, né, vai intervir. Próximo. E aí, né, voltando, né, a algumas frases que eu gosto de trazer, né, eventualmente, né, um psiquiatra, né, esse psiquiatra tem uma história, tem um livro interessante, tem uma história pesada, mas de qualquer forma, né, quando a gente pensa em tratamento, especialmente na atenção primária, né, a gente não está necessariamente falando, né, de algo com intensa complexidade, né, mas de algo mais sutil e talvez mais importante e relevante, né, seja criar um espaço. Né, porque o automatismo do álcool, né, muitas vezes ele é algo automático de modo que o paciente faz sem um espaço entre, né, o não uso e o uso. Né? Existe um impulso e ação, ponto. Né? E na atenção primária criar esse espaço é importante. Né? Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade, né, leva à bebida, a bebida é um bom amigo, uma tensão leva à bebida, uma dívida leva à bebida, noite leva à bebida, né, uma dor emocional leva à bebida, né, ou seja, o álcool é um bom amigo para várias situações. A comemoração pode levar à bebida e assim por diante. Né? Então a ideia não é convencer inicialmente a pessoa, mas é criar um espaço de pensamento, de consciência, né, que o paciente consiga parar para pensar, perceber esse intervalo entre algo e o álcool. Né? E dentro desse intervalo, né, é possível que ele possa escolher algo diferente. Quando a gente conhece alguma coisa, a gente tem a tendência a transformar e não repetir. E abrir esse espaço de conversa é importantíssimo, né? E é disso que eu estou falando. Tá? Então, próximo. Então, uma intervenção breve, né? Começaria, né, por alguns princípios. Né? Relacionar aquilo com os achados que eu tenho no exame clínico, né? Não um sermão, não um confronto, mas mostrar, né, que, olha só, isso pode estar contribuindo, sua hipertensão não está sendo bem controlada, né? Isso pode estar contribuindo, né, para a sua insônia eventualmente, né, tendo em vista que o senhor tem dormido apenas nos dias que deve. Né? Então, tentar trazer, né, sem nenhum confronto, sem nenhum julgamento moral, né, uma conversa mais estruturada, focada no risco, né, mostrando, né, de forma objetiva o impacto daquilo na rotina, no dia a dia, na saúde. Né? E às vezes a gente consegue fazer isso de forma rápida, não precisa de uma consulta muito longa, não. Né? Tenho certeza que às vezes com 10 até mesmo 15 minutos, mais ou menos, a gente consegue ter uma boa avaliação, vincular o paciente, né? Tentar informá-lo, né? Isso por si só já ajuda ele a pensar
Se ele sai dele já pensando na possibilidade, já é excelente. Né? Então a gente tem um roteirinho mais ou menos estruturado para isso. Próximo. Então eu costumo, né, ter mais ou menos alguns passos para esse roteiro. Né? Tentar ver o padrão, né, de consumo e relacionar isso com repercussões. Né? Ser empático, né? Mostrar que o objetivo não é julgar ninguém, se entender o impacto disso na saúde. Né? Terceiro, prontidão, perguntar para o paciente mesmo, né? O que ele acha de parar, o que ele acha de reduzir, o que ele acha de mudar aquele comportamento, né, nas próximas semanas. De 0 a 10, né? O que você pensaria em fazer com isso, diante de tudo que eu estou te mostrando? Né? A quarta meta seria, né, pelo menos, convencê-lo a uma redução. Né? Nem todo mundo precisa de uma abstinência, até porque seria óbvio, né? A abstinência ao álcool é melhor que o tratamento. Né? Só que se eu tiver essa rigidez, né, e não conseguir ter um meio termo, muitos pacientes não vão buscar cuidado. Né? Se eu trabalho só com abstinência, eu até posso ter essa meta, mas eu posso transitar pela redução com o tempo. Né? E quinto, regenerar o retorno, marcar uma volta, né? Tentar ali combinar com o paciente, ver o que ele consegue fazer disso, se ele percebe, né, modificação na sua saúde, na sua rotina, com a redução de uso, enfim. Né? Isso ajuda muito porque tira a gente da improvisação e mantém uma conversa objetiva. E, eventualmente, claro, sempre, às vezes, né, trazer a família junto quando a situação, né, sair um pouco do nosso controle. Próximo. Bom, o que fazer, né, inicialmente, então, dentro dessa conversa toda? Né? Todo tratamento, ele, em psiquiatria e na atenção primária, creio que seja muito semelhante. Né? A gente trabalhar com metas realistas, metas aceitáveis, né? Metas trabalhadas dentro da possibilidade, junto com a realidade de quem está precisando, o paciente, no caso. Né? E a possibilidade de um acompanhamento longitudinal. Né? Com esse acompanhamento longitudinal, né, revisar gatilhos, o que leva a pessoa realmente a aumentar o uso, o que desencadeia um consumo mais desenfreado. Né? Atuando nisso, a gente acaba conseguindo prevenir alguma recaída. Né? Sempre seguir manejando a comorbidade clínica, estimular mudanças no estilo de vida. Né? Às vezes, a mudança no estilo de vida, por si só, já afasta a pessoa de um consumo maior. A pessoa começa a ver, né, benefícios da sua saúde, começa a perceber os benefícios da mudança no estilo de vida e, consequentemente, o álcool, né, deixa de ser tão importante assim. Né? E quando fizer sentido ou for necessário, né, numa situação mais complexa, talvez, né, quando a situação escala para uma complexidade um pouco maior, envolver a família, acionar a rede de apoio, acionar a RAPS, né, até porque a porta de entrada para a RAPS é a atenção primária. Né? E sempre, né, a gente reforçar que nem todo paciente de cara vai ser encaminhado para o especialista. Né? Muito pode ser feito, né, na atenção primária. Sem esquecer, né, das evidências, né, estratégias baseadas em evidências, né, que muitas vezes ou eventualmente vão precisar do manejo farmacológico. Próximo. Dentro desse manejo, né, eu não quero ser chato aqui, enfadonho, né, mas é importante destacar algumas questões, né, e fazer algumas ressalvas. Certo? Não existe um remédio específico para a pessoa parar de beber. Não tem. Tá? O tamanho de efeito das medicações usadas para evitar ou reduzir o consumo de álcool é pequeno. Tá? Infelizmente. Certo? Então a gente está falando de medicamentos que não têm assim um NNT baixo. Né? São todos medicamentos com NNT elevado. Né? Lembrando que NNT é o número necessário para tratar. Então, o NNT das medicações usadas para álcool
eles estão em torno de 10 ou um pouco mais, né? Ou seja, para um desfecho bom, 10 pacientes tratados, né? Tamanho de efeito baixo, né? Mas é o que temos, são melhores que placebo, né? Mas isso mostra a complexidade, né, dessa situação, né? E para isso também não reduzir o uso de álcool ao medicamento, né? É uma situação tão simples, ela é complexa, né? Multifatorial, tá? Então, naltrexona, né, é uma medicação que pode ser útil, ela ajuda na questão da redução do prazer, né? Ou seja, a pessoa que bebe e faz uso de naltrexona, e é aí que os estudos com ela aparecem, o grupo que faz uso de naltrexona bebe menos, porque o grupo que usa naltrexona acaba tendo uma estimulação menor, né, do prazer pelo álcool. Consequentemente, menos prazer, menos consumo. Então, a ideia é essa. Já o acamprosado é uma medicação que não tem no Brasil, então não adianta muito a gente escrever sobre ela, mas ele atua, né, nos sintomas de abstinência. Ele não é um remédio para a abstinência, né, mas aquela abstinência sutil, né, que às vezes dá um craving, dá uma fissura, daquela sede por álcool, ele ajuda a conter um pouco isso. Tá? O disulfiram já não tem mais para vender, mas é possível manipular. É uma medicação que tem que ter muito cuidado, né? Ele não tem um efeito nem na abstinência, nem no desejo, né? Nem no prazer. Ele tem um efeito numa intolerância, ele causa intolerância ao álcool por uma questão enzimática hepática, né? A gente não converte o álcool, ele trava em acetaldeído, e isso é a ressaca, né? Então, quando uma pessoa bebe excessivamente tem ressaca, é porque o fígado esgotou sua capacidade de metabolização, ficou muito aldeído ali, né, na conversão, e eu tenho dor de cabeça, náusea, enfim, todo mal-estar do álcool. Quando eu uso sulfiram, eu tenho um bloqueio hepático para a metabolização, ou seja, a quantidade de álcool me trava em acetaldeído, e eu vou ter uma ressaca de imediato quando bebo. E se a pessoa estiver fazendo uso de sulfiram e beber demais, ela pode ter um desfecho grave cardíaco. Tá? Então, não é um remédio para botar escondido na comida, né? Porque pode gerar um desfecho gravíssimo. Então, pacientes com sulfiram são aqueles que já estão em abstinência, já estão, né, bem sem o álcool, que não podem beber de jeito nenhum por algum motivo, e aí eu uso de sulfiram e explico para ele, é um freio, né? Por que é um freio? Porque se essa pessoa quiser ter uma recaída, ele só pode voltar a beber depois de 15 dias que ele para de sulfiram, ou seja, ele tem que ter uma recaída programada, né? Porque essa medicação, depois que ela se gruda na enzima que converte o álcool, né, ela não desgruda mais e ela só sai depois que a enzima morre. Essa enzima leva 15 dias para isso. Tá? Então, a ideia não é necessariamente, né, falar de medicação, né, mas citar que tem coisa que pode ser feita. Né? Uma outra coisa de medicação que não está aqui, mas cabe destacar, é se por acaso, né, chegar à atenção primária em paciente em abstinência grave de álcool, pode acontecer, é um quadro complexo que deve ser encaminhado, porque o desfecho pode ser grave, né, pode ter convulsão, mas de imediato, né, já na avaliação e encaminhamento, eu posso prescrever um benzodiazepínico, né, um diazepam, por exemplo, ou idealmente um lorazepam. Não sei como é que é o fígado desse paciente, então melhor lorazepam. E eu já atenuo a abstinência, mas dou destino para esse paciente, porque se for uma abstinência grave, né, talvez ele precise de um atendimento de uma complexidade maior. Tá? Mas inicialmente uma abstinência eu vou manejar com benzodiazepínico. Certo? Próximo. Tá aqui. Eu achei que não estava, mas tá. Abstinência grave é uma emergência, né? Pode aparecer um paciente assim na atenção primária, eu posso fazer um manejo inicial com benzodiazepínicos, né? E dar destino, tá? Lembrando que pacientes que fazem consumo crônico e pesado de álcool por muito tempo podem ter, e com frequência tem, uma deficiência crônica de tiamina, né? E se por acaso eu precisar alimentá-lo com glicose, eu preciso dar junto ou antes de preferência tiamina para não ter, né, um desfecho grave e potencialmente reversível, que é um quadro de Wernicke ou, infelizmente, às vezes acontece um Wernicke-Korsakoff, uma demência precoce, uma demência alcoólica, desencadeada pela administração de glicose
em deficiência de tiamina, né? Então, sempre a tiamina, né, antes e depois da glicose. Tá? E o manejo da situação grave ali, de abstinência com benzodiazepínicos. Tá? Lembrando que o lorazepam tem uma metabolização hepática leve, ou seja, se for um paciente cirrótico, hepatopata já, né, eu tenho tranquilidade com essa medicação. Com o diazepam eu já não tenho tanta, porque a metabolização hepática intensa precisa de um fígado. Se for um paciente cirrótico, enfim, né, esse diazepam vai circular muito, muito tempo e pode intoxicar a pessoa e causar sedação intensa. Tá bem? Próximo. Vamos lá. Um pouco de laboratório, acho que cabe, né? Eu sei que nem todos têm acesso a todos esses exames, né? Então preparei 2 slides simples, né? E ainda assim, creio que alguns slides aqui talvez tenham exames que não sejam tão disponíveis assim com facilidade. Mas vamos lá. Transaminase, gama-GT, creio que seja fácil de solicitar, né? E é importante. Não tem nada aqui que seja patognomônico, que seja, né, absoluto. Eles nos ajudam, né, a observar às vezes aderência, né, recaídas, né? É comum eu observar elevação leve ou moderada de transaminases, mas um dado clássico, né, que vale a pena guardar é a relação Ast-Alt, né? Se for maior do que 2, sugere, né, que seja etiologia alcoólica, né? Outro detalhe interessante, né, é que a Ast, né, costuma geralmente ficar abaixo de 300. Tá? Então, alterações discretas ou moderadas, né, e essa relação invertida é importante e é uma dica legal assim, de verificar, né, a aderência. Às vezes a pessoa, né, fala que não está bebendo, aí você vai fazer ali o exame, faz a relação e sugere que não seja verdadeiro aquilo. Né? A gama-GT, classicamente, né, é um exame que a gente usa para avaliar também a aderência. Também ela não é patognomônica, mas ela é muito sensível, né, ao álcool. Não é específica para isso, outras coisas até a gama-GT, né, mas ela me ajuda, às vezes, no segmento. Tá? Então, são exames que não são absolutos, mas úteis, muitas vezes. Tá? Não fazem diagnóstico de nada, né? Quem faz o diagnóstico é a história clínica do paciente, tá? O padrão de consumo, o impacto global, mas são acessórios, são complementares, que muitas vezes nos ajudam, sim. Tá? Próximo. Alguns outros exames, né, que também são simples, mas talvez, né, alguns aqui não de acesso não tão fácil. DCM vem no hemograma, então é fácil da gente ver. Né? Macrocitose, né, mostra muitas vezes o uso crônico de álcool. Tá? Isso aqui é questão de prova, mas de qualquer forma é observável ali no paciente que bebe cronicamente. Tá? Nem sempre eu tenho, né, uma dependência instalada, mas um uso crônico por longo período, né, pode trazer uma macrocitose, tá? Mesmo sem anemia. Essa transferrina aqui, deficiente de carboidratos, né, é um exame mais difícil de se coletar, eu acredito, mas é um marcador mais específico para uso crônico, tá? Então, às vezes ela é interessante, se for disponível, né, solicitar. Bem? Bilirrubinas, né, não tem também uma especificidade, mas é um marcador, né, indireto às vezes, né, para a gente avaliar ali o fígado do paciente. Tá? Então, seria também um outro exame, né, que nos ajuda a direcionar o tratamento, a dimensionar um dano, né, levantar uma suspeita e, né, quando algo mais específico é necessário, talvez ali uma transferrina deficiente de carboidrato. Tá? Próximo. A gente está indo para o fim já, pessoal, não quero ser chato, né? Então, quando é que eu encaminho? Né? Quando eu tiver alguns fatores de gravidade na minha avaliação. Né? Acho que aí é justo e necessário. Tá? De forma prática. CAPS-AD, né, seria o primeiro raciocínio, né? Ou às vezes
hospital quando eu tenho, por exemplo, uma abstinência grave, tá? Eu posso ter um paciente que chega, né, com uma abstinência grave, em quadro de delírio, né, com alucinações que a gente chama de microsopsias, né, a sensação de como se tivesse insetos andando pelo corpo, né, ele chega às vezes se estapeando, né, tentando tirar, né, dele aquela sensação, né, isso é extremamente angustiante e isso é um preditor de que, se eu não tratar, provavelmente esse cara vai convulsionar. Tá? Outras situações que eu devo encaminhar eventualmente é quando eu observo o uso, né, nocivo de álcool numa gestante, por exemplo, numa lactante. Tá? Isso realmente é importante que a gente esteja atento, né, porque tem repercussões, né, no feto, enfim, né, no bebê. Tá? Quando eu tenho, né, o uso de álcool e ideação suicida, tá? Isso é algo muito importante. Por quê? Porque a combinação das duas coisas aumenta o risco de desfecho morte com suicídio. Tá? Então, às vezes, a pessoa tem ideação suicida, está deprimida por algum motivo, e o álcool o desinibe a tomar essa decisão. Tá? Então, do meu ponto de vista, eu creio que algo nesse sentido é necessário um olhar mais especializado, né, para tentar estratificar melhor esse risco, planejar, né, um tratamento mais intensivo, muitas vezes trazendo suporte, família, enfim, tá? Porque a combinação de pensamentos autoagressivos ou até mesmo agressivos, né, e álcool, né, isso aumenta a chance desse desfecho. Tá? Sobretudo se eu não tenho suporte, né, eu preciso encaminhar esse paciente para um atendimento de maior complexidade. Né? Deixa eu ver. Para concluir essa parte, né, de encaminhamento, né, eu queria deixar algumas coisas mais práticas assim. Próximo. Bom, tentando resumir, né, em algumas ideias aqui. Né? Primeiro, perguntar sobre algo que eu acho que deve fazer parte de uma consulta médica qualquer. Né? Assim como perguntar sobre risco de suicídio, mas isso é uma outra aula. Né? Nem todo problema que tem relação com o álcool é uma dependência química, mas isso é grave. Né? Existe um espectro, né? Existe uma dimensão do consumo de álcool, que vai desde o consumo de risco até a dependência. Né? E a dependência não se instala de uma hora para outra. Tá? E é nesse espaço, nesse espectro, né, que até a atenção primária pode atuar bem mais cedo. Tá? A intervenção breve cabe, né, na atenção primária, ela é fundamental, extremamente importante, pode mudar a trajetória clínica do paciente, o desfecho, né, e encaminhar, né, muitas vezes não é abandonar. Né, às vezes o médico consegue estabelecer um bom vínculo, um bom cuidado, né, e o paciente pode ter essa sensação assim de, poxa, né, mas é deixar claro para ele que não é abandono, que é cuidado, que depois disso ele volta para aquele cuidado longitudinal ali, né, e sempre, né, a APS vai ser quem vai continuar coordenando esse cuidado. Esse paciente vai, mas ele volta e a coordenação segue estando, né, na mão da atenção primária. Tá? Abordar o álcool, né, é prevenção. Né? Faz parte da boa clínica, faz parte do cuidado longitudinal. Da mesma forma, quando a gente pergunta se a pessoa, né, evita o consumo excessivo de açúcar, se ela faz exercício físico, uma caminhada, né, deveria estar ali no escopo de perguntas que a gente deve fazer. Né? Eu creio que, para finalizar, próximo slide, né, vou fechar de novo um pouquinho com o Jung. Né? A ideia aqui não é só trazer o conteúdo médico, acho que a gente tem que pensar sobre, acho que isso é importante. Né? Jung fala, e eu até citei ele no início de uma outra forma, com outras palavras, mas aquilo que a gente resiste persiste, é aquilo que a gente aceita transforma. Né? Então, de novo, abrir um espaço para conversa, sem julgamento moral, né? Trazer isso para a realidade do paciente, a repercussão, de criar esse espaço de conversa e consciência, né? Porque a gente só consegue lutar contra aquilo que a gente conhece. Né? Se a gente não conhece, a gente segue fazendo, né? Por desconhecimento. Né?
Então, a gente falou sobre diagnóstico, instrumentos, né, conduta, mas no fundo, né, o encontro com o paciente, né, que faz uso de álcool, é sempre um encontro ruim que, em tese, pessoal, na maior parte das vezes está sofrendo por algum motivo. Tá? A gente sabe que o álcool ele é muito, né, requisitado em comemorações e tal, mas na maior parte das vezes, quando ele passa a ser nocivo, né, ele está ali para tapar alguma ferida. Né? E muitas vezes é com a bebida que a pessoa está tentando anestesiar o seu sofrimento, né? Que às vezes é negado pelo próprio paciente, né? Por uma questão até mesmo de julgamento individual próprio. É fraqueza, eu sou forte, algo nesse sentido. Né? E o álcool sempre cai bem, né? Ele é um amigo que cai bem em várias situações diferentes. Né? E muitas vezes é uma tentativa de não sentir. Né? O paciente consegue ali, dentro das condições dele, trazer para a vida dele. Né? E se a gente não elabora alguma coisa, né, a gente tem que ver se ficar reduzi-lo ou tornar consciente esse problema. Né? Mas não só isso. Né? Como médicos, como cuidadores, né? Como pessoas que cuidam de pessoas, né? Ajudar o paciente aos poucos, né? A suportar aquilo, a resolver aquilo, né? A substituir aquilo, né? Ou a conseguir conviver com aquilo de uma forma menos nociva, né? Que no caso aqui seria a bebida. Né? Então, é tentar agir naquilo que gera, né? Naquilo que motivou o consumo inicial, aquele comportamento ali inicial, talvez seja uma chance maior de prevenir mesmo, no final das contas, que aquilo se repita. Tá? Nesse movimento que a gente começa a ver, nessa possibilidade de transformação. Próximo. É isso. Né? Eu queria agradecer, né? Enfim, espero ter contribuído, né, de forma mais prática, né, com esse assunto. E estou aberto a, né, alguma pergunta, caso alguém queira fazer. Doutora Luciana. Oi, Pablo. Na verdade, peraí que tá o áudio, tudo bem? Opa. Pode falar, estou ouvindo. Então, Pablo, eu queria, na verdade, te agradecer a tua disponibilidade. Você tem uma expertise muito grande, você é referência nesse tema. Então, eu acho, assim, de extrema generosidade você dar seu conhecimento, assim, de uma forma tão genuína, né, e voluntária. Viu? Então, assim, é mais para te agradecer mesmo. Foi uma aula incrível. Acho que é um tema super pertinente. Eu acho que a gente perde um pouquinho essa abordagem no dia a dia, principalmente quando a gente não é da área de saúde mental. Mas eu acho que é um ponto que deve ser um ponto de atenção aí nas consultas. Então, era mais para agradecer aí